Bom dia, internautas literárias! Eu sou a Miriam e, em homenagem à nossa história e à nossa cultura, estamos iniciando a Semana da Cultura Africana. Estamos hoje com a participação especial de duas especialistas no tema: Letícia Della Páscoa, especialista na história africana, e Laura Squartzoni, a nossa famosa dançarina e amante de história. Como vocês estão, meninas? Poderiam nos contar um pouco sobre essa cultura maravilhosa? Bom dia, Miriam, Laura e nosso público de casa. Eu estou bem, e vocês? Hoje eu vou dar uma breve introdução a um tópico muito importante da nossa cultura também, a dança. Nossa, um tópico que eu amo! Tenho certeza que todos estão ansiosos para ouvir tanto quanto eu. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente. A maioria dos ritmos estão relacionados a aspectos religiosos. Por isso, em algumas danças, o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra e os mundos espirituais. Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileira ou semicírculos, além de valorizar a participação de toda a comunidade. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como casamentos, agradecimentos, rituais de passagem ou até para celebrar a morte. Os ritmos dançados são considerados como um elemento de passagem para o mundo espiritual, onde os africanos acreditam que o participante é levado para outro local após uma transe. E tem diversos estilos de dança, mas isso eu deixo para a Laura nos explicar. Bom dia, garotas! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu sou dançarina e a dança está em meu sangue, vou falar um pouco sobre as minhas danças africanas preferidas. Arroz. O arroz é um ritmo que valoriza a união da comunidade. As coreografias exercidas pelos povos berberes são caracterizadas pelo balanço dos corpos dos bailarinos. Além disso, eles enfeitam os corpos com joias esculpidas em pedras e âmbar. Nossa, deve ser lindo essas joias, tudo. Eita! A gnawa é um dos estilos de danças africanas ligado à morte e à passagem de um mundo para o outro. Nela, os bailarinos se vestem de branco e usam chapéus pretos preenchidos de adornos, que incluem amuletos, talismãs, contas e conchas. A guedra é um estilo de dança tradicional do deserto do Saara, popularmente conhecida como Ritual das Mulheres de Azul. Dessa forma, os bailarinos realizam símbolos místicos em agradecimento ao ar, terra, fogo e água. O candomblé e a umbanda são religiões muito conectadas com a cultura africana, porém muito diferentes. O candomblé foi originado na África e nessa religião são cultuados os orixás, voduns ou quices, valorizando os elementos da natureza. As festas eram praticadas em terreiros por escravos e as danças representavam características de cada orixá, incluindo suas vestes, gestos e movimentos. É fato que na época do Brasil colônia, o país recebeu mais de 4 milhões de africanos capturados dos seus países de origem. Eles foram trazidos para serem escravizados pelos donos de propriedades rurais em diversas atividades domésticas e de lavoura. Embora eles tenham deixado todos os seus bens materiais, os africanos trouxeram para os navios negreiros a rica diversidade cultural dos seus países. Assim, a cultura brasileira ficou marcada pela herança de danças relacionadas às tradições afro-brasileiras. As mais populares são a capoeira, congada, jongo, maracatu e samba de roda.
Mas as imagens originais são de uma reportagem da BBC, publicada em 2017, que mostra uma celebração fúnebre na África. Alguns homens muito bem vestidos equilibram o caixão nos ombros e fazem várias coreografias durante o cortejo fúnebre. O meme também tem uma trilha sonora característica, a música Astronomia, lançada em 2010 por Vicentone e Tony Aigin. Embora esteja fora de contexto no meme, o costume de dançar durante enterros realmente existe. Em Gana, na costa oeste africana, isso se tornou um serviço que umas famílias mais abastadas contratam para animar funerais de seus parentes mortos. Repare, a dança é praticamente um ritual. Originalmente, os dançarinos acompanham uma música tradicional do país, que é uma espécie de jazz africano que se assemelha bastante a marchinhas brasileiras. Antes do costume ganês ganhar fama na internet, o país já era famoso por seus funerais extravagantes. É comum, não só em Gana, mas em outros países da África, como Nigéria ou Costa do Marfim, que as celebrações façam referências à vida e não à morte, mesmo quando se trata de um enterro.